economia é um dos grandes temas do momento e para falar sobre esse assunto nós temos aqui Marcos Pestana, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. Ele que é mineiro, foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Planejamento, secretário de Saúde, entende, conhece bem máquina pública e também o orçamento. Pestana, muito obrigada por mais essa entrevista. Ao longo de tantos anos nós fizemos várias. Essa, agradeço por mais uma. Muito obrigado, Edilene. Prazer te rever e estar visitando aqui os estúdios da Itatiaia. O prazer é todo nosso, seja sempre bem-vindo. Pestana, um instituto, a instituição que você hoje comanda, preside, é o diretor executivo, faz projeções do campo econômico. E eu queria saber qual que é a projeção para o déficit do Brasil. Vai ter déficit, não vai? O governo ainda não divulgou os dados oficiais. Pelas suas projeções, qual que é a situação, qual que é a perspectiva? Edilene, é importante para o ouvinte contextualizar. O Brasil é sempre um copo meio cheio, meio vazio. Depende da ótica que você enxerga. 2024 teve boas notícias e más notícias. O PIB bombou, muito acima das expectativas, a economia está aquecida, o desemprego baixo, mas a inflação, os juros e o dólar foram às alturas. E isso tem uma raiz, que é o desequilíbrio fiscal do governo. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe isso bem, que não pode gastar mais do que tem, porque senão vai se endividando no banco, no carnê, no agiota do bairro, e vai criando uma bola de neve. O governo precisa poupar uma parte dos seus recursos para pagar os juros e não deixar a dívida crescer e virar uma bola de neve. E, infelizmente, o Brasil tem produzido, desde 2014, déficits. E esse ano de 2024 não será diferente. Nós teremos, pelas nossas projeções, 0,4% de déficit do PIB. E, com os descontos, o governo fechará as contas em 0,1%, cumprindo, batendo na trave, mas cumprindo a meta, usando a margem de tolerância. Mas não produzirá o superávit necessário para não deixar a dívida crescer. Qual seria o superávit necessário para que a dívida não crescesse? E qual que é a fórmula correta para se obter estabilidade? É preciso uma profunda reforma. O governo precisaria de um superávit em torno de 2,5% do PIB a cada ano, para não deixar a dívida crescer, porque o Brasil está pagando juros com mais dívida. Ele tem que se endividar para pagar os juros. Então, vai crescendo igual uma bola de neve. A gente estima que vai ser, o final do ano agora, nós vamos fechar com 76,6% do PIB de dívida, e isso vai crescer nos próximos 10 anos se nada for feito. Como é que resolve? Produzindo superávit fiscal, e para isso é preciso uma reforma profunda. O presidente Lula tem, a cada ano, 2 trilhões 160, isso em 2024. Ele não pode dispor desse dinheiro livremente. 80% desses recursos vão para 6 programas: Previdência, Folha de Salários e Servidores, BPC, Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família, Abono Salarial e Seguro-Desemprego. Esses 6 itens do orçamento levam 80%. Depois vem uma série de outras despesas obrigatórias. E é por isso que o governo não tem mais fôlego para, por exemplo, bancar, você lidou com esse assunto ontem e hoje, a BR-381, que é o desafio de Minas, a duplicação BH Governador Valadares, passando por Ipatinga. O governo antes tinha a capacidade de fazer o eixo sul de Belo Horizonte até a fronteira em Extrema com São Paulo, foi feito com recursos públicos. Agora só a iniciativa privada que pode bancar isso, porque não há poupança. Nós não temos, a nossa taxa de investimento está baixíssima. E isso tem que ser corrigido. Não só produzir quantitativamente o superávit necessário para a dívida não crescer, como também mudar o perfil do gasto para sobrar dinheiro para investimento. Qual seria o perfil adequado? Olha, hoje tem um artigo no Valor Econômico do ex-ministro Joaquim Levy, que foi ministro no segundo governo da Dilma. Ele compara com a Indonésia. A Indonésia está investindo de 30% a 35% do seu PIB.
Por isso, ela está crescendo 5% ao ano. O Brasil está investindo o menor nível da sua história. Chegamos a 16%, estamos na faixa de 17,5%. Nós precisaríamos retomar a época do Milagre Brasileiro, do segundo PND, do JK, que é investir cerca de 25% do PIB, 20%, 25%, mas não pode ficar em 16%, 17%. Isso não produz crescimento e desenvolvimento. Agora o senhor fala na necessidade de uma reforma profunda. Seria uma reforma administrativa, a tão pedida reforma administrativa, já que o segundo maior gasto do governo é com folha de pagamento, ou não é só isso? É uma reforma maior do que isso para que o orçamento não fique tão engessado? É maior que isso. Na verdade, justiça seja feita, o Brasil não tem um gasto excessivo com servidores públicos. Se comparar com outros países, nós não temos um número excessivo. Nosso problema é muito mais a Previdência do que propriamente a Folha. A Folha, inclusive, caiu em termos reais. Você descontando a inflação, em 2024 ela deu até uma caidinha. Mas é preciso, para ter mais eficiência, mais produtividade, uma reforma administrativa. Mas tem que se pensar numa coisa mais ampla, uma reforma da estrutura do orçamento público, para que haja retorno para a sociedade. Que teria que mudar em quais pontos? Teria, certamente, primeiro, antes desses 2 trilhões e 160, vem uma série de renúncias dos chamados gastos tributários. Aí está simples, está isenção para as filantrópicas, está os descontos no imposto de renda para a classe média e para a classe de mais alta renda, uma série de benefícios para o agro. Tem que repensar esses gastos, que são quase 7% do PIB. Rever renúncia, é isso? Rever renúncia. Eu até estranho, porque isso tem muita cara do PT e não sei porque que a equipe do ministro Haddad não investiu mais profundamente nessa questão. Por outro lado, Previdência é um problema no mundo inteiro, por um motivo muito simples. Nasce muito menos criança, e as pessoas, felizmente, estão vivendo muito mais graças aos avanços da medicina, do saneamento, as condições de vida. Então, tem que reformar outra vez a Previdência? Permanentemente. Você vê a França, o Macron entrou numa crise profunda porque quis aumentar 2 anos na idade mínima de aposentadoria e botou fogo no país, por causa de uma mudança pontual. É um fato demográfico. Quer dizer, a população idosa, o Brasil está atravessando uma transição demográfica veloz. Num prazo de 50 anos, nós teremos mais pessoas acima de 60 que jovens abaixo dos 20. Na comparação com outros países do mundo, como é que é a relação no Brasil da dívida com o PIB, né? Como é que, considerando as projeções tanto do Banco Central, que no caso brasileiro, quanto do FMI, eu queria que o senhor falasse dos outros países também, e o nosso orçamento? Os outros são tão engessados quanto o nosso, ou o Brasil é uma situação diferente? O nosso é o orçamento mais engessado que se tem notícia. Não há precedente de um orçamento público em nenhum país tão engessado, onde o mandatário, o presidente da República ou o primeiro-ministro, não tem margem de manobra nenhuma para governar. Quer dizer, a margem para o governo governar é muito estreita. E, para comparar a dívida brasileira no critério do FMI, que é diferente do Banco Central, estaria em torno de 90%. É muito ou é pouco? Depende. Os Estados Unidos está passando de 100%, o Japão 250%, a Itália 160%. A Grécia, que teve uma crise profunda, chegou a 220%, está corrigindo, é um exemplo de ajuste fiscal. A Grécia está com 160% e ganhou grau de investimento, coisa que o Brasil não tem. O problema... Os agentes de mercado, os analistas, os investidores não veem a foto. Eles estão interessados no filme. E o filme brasileiro é de deterioração.
nós não podemos nos comparar aos países desenvolvidos. Os Estados Unidos têm 110% de dívida, mas emite dólar e é a maior economia do mundo. Nós não. Entre os emergentes, considerando Argentina, México, Indonésia, Tailândia, todos os países que servem de referência, África do Sul e tal, nós somos os campeões em endividamento. E é por isso que o nosso juro é tão alto. É um círculo vicioso. A gente não se liberta disso. Quanto mais o governo tem déficit, mais os emprestadores que emprestam para o governo tapar esse rombo, mais eles pedem um prêmio maior, uma taxa de juros maior. Então, você vai problema gerando problema e não solução gerando solução. O senhor falou que a previsão é de deterioração nos próximos 10 anos. Qual que é a projeção, então, para... 34, 116% no critério do Banco Central, que a IFI trabalha com ele. Hoje é 90%. Hoje nós vamos fechar 2024 com 76,5%, mas é uma trajetória explosiva devido a duas coisas. A gente, nas regras atuais, na situação de temperatura e pressão econômica no Brasil, a gente não visualiza nos 10 próximos anos produção de superávit primário, que era preciso produzir 2,5% do PIB, uma poupança para pagar os juros, e a taxa de juros vai continuar alta. Então, uma coisa chama a outra. Quanto mais é grave a situação, mais os juros ficam altos. Isso abala o câmbio, o dólar passou de R$6, as projeções no início de 2024 é que ele terminaria em R$5, terminou a mais de 6, agora deu uma cedida nos primeiros dias, tem elementos externos, o Trump, mas o principal elemento é o desequilíbrio financeiro. Então, nós precisamos, é um desafio enorme, e sem isso nós não teremos crescimento, desenvolvimento sustentado. Vai ser sempre esse voo de galinha, essa montanha-russa. Se você olhar a série do PIB brasileiro nas últimas décadas, parece uma montanha-russa. Então, não adianta. Não é igual, por exemplo, eu citei a Indonésia, 5% de crescimento sustentado todo ano, 23, 24, 25. Você tem um ano com 7%, depois vai lá embaixo com crescimento negativo de 3,6%, como foi no governo Dilma. Então, assim, você fica... É o chamado voo de galinha. Você não... E por isso, eu gosto muito... Tem que ter cuidado com as comparações internacionais. Cada país tem sua história, suas instituições. Mas, em 1980, o Brasil tinha a renda per capita, o produto per capita maior... A sua riqueza por habitante era maior que a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul, 45 anos depois, tem 3,5 vezes a nossa riqueza por habitante. Então, alguma coisa está errada. Esse é o desafio a ser enfrentado. As elites políticas, sociais, empresariais, têm que colocar isso na mesa para gerar soluções. Nessa projeção negativa dos próximos 10 anos, em algum momento piora em relação ao que está acontecendo hoje? Quer dizer, tem um fator a mais que faz com que não digo crise, mas que a situação se agrave? Sim. 2027 existem uma série de eventos, que é o primeiro ano do futuro mandato do futuro presidente a ser eleito em 2026. Você tem eventos como, por exemplo, os precatórios vão entrar para dentro da meta. O governo vai ter que começar a pagar quem deve há muitos anos. Não, ele está pagando, mas está fora. Só no final de 2023 foram pagos 92 bilhões com aquela autorização do STF. Só que está fora da meta. Fora da meta. Então, vai incorporar na meta, são cerca de 35, 40 bilhões por ano, em média. A reforma tributária criou uma série de fundos. Fundo de compensação dos incentivos fiscais, Fundo de Desenvolvimento Regional, e isso dá 40 bilhões por ano, em 29, vai represar
e vai ser uma exigência muito grande. Então, a gente visualiza que o déficit vai ser permanente e, por isso, com as taxas de juros altas, a dívida vai crescer dos atuais 76, seria 78, mas como o Banco Central fez a operação em dezembro de venda de dólares, de reservas, para tentar acalmar o câmbio, a dívida diminuiu um pouco. Então, 76,5, que deve terminar no critério do Banco Central. O Banco Central deve publicar isso agora em janeiro, fevereiro. Resumidamente, qual que deve ser o efeito Trump na economia brasileira? Olha, até o dólar reagiu, acho meio precipitado, mas reagiu positivamente, porque ele disse que ia taxar os produtos brasileiros e não taxou nas primeiras medidas, nos primeiros decretos. Mas, principalmente, tem a questão da taxação de produtos importantes, como aço, suco de laranja, carne, uma série de produtos que o Brasil exporta. O Brasil tem, inclusive, déficit comercial com os Estados Unidos, teve em 23, 24. E a outra questão, a questão de imigração. A região de Governador Valadares sabe bem isso, que é uma grande exportadora de mão de obra para os Estados Unidos. A população vai voltar a aumentar? Se ele levar a ferro e fogo a orientação, mas tem que esperar um pouco para ver o que é retórica, política ideológica e o que é medida de fato. Tem que julgar, porque a retórica, na época das redes sociais, das mídias sociais, da fake news, quer dizer, a retórica tem que ser filtrada e o que interessa são os fatos concretos. Os dois grandes movimentos que podem afetar o Brasil é a taxação de seus produtos exportados para os Estados Unidos, mas isso pode gerar inflação lá. Ele está ameaçando a China, o Brasil, o México, o Canadá. Um dos grandes temas na campanha Biden versus Trump foi inflação. As pessoas incomodadas com a alta do custo de vida nos Estados Unidos pós-pandemia. E ele não vai provocar uma coisa. Se ele taxa produtos da China, do Brasil, do México, de Canadá, os preços vão encarecer nos Estados Unidos e isso vai bater no bolso do trabalhador americano. Então, é preciso muito cuidado. Eu acho que no primeiro impacto, até o dólar cedeu ontem, exatamente pela surpresa de, nas primeiras medidas, não haver nenhuma retaliação contra o Brasil. Para terminar, no final das contas, o governo vai conseguir, ao longo dos seus próximos 2 anos, cumprir as regras do arcabouço fiscal ou vai ter que fazer alguma alteração? Essa é a questão. A meta para esse ano novamente, houve uma mudança de meta. Diminuíram-se os patamares, os objetivos, e a meta para 25 é déficit zero e 0,25 de superávit em 2026. Os números não indicam facilidade para cumprir essas metas, mas o mais grave é que, ao invés de déficit zero, é preciso ter um saldo positivo fiscal primário de 2,5%. Então, a distância é muito grande. De 0 para 2,5%. 2,5% de esforço fiscal necessário para estabilizar a dívida e, com isso, os juros caírem. Ou seja, pode cumprir a meta ali no limite, mas não vai conseguir reduzir a dívida. Eu acho difícil ter um novo pacote de ajuste, de corte de despesas. Não pelo menos não está no cenário. A gente vê, já houve um ruído muito forte, porque se misturou a reforma do imposto de renda com aquela isenção até 5 salários mínimos, que seria compensado pela tributação de mais alta renda. Aquilo confundiu, porque na hora de cortar a despesa misturou uma renúncia de receita. E aquilo foi um dos grandes motivos para o salto do dólar e dos juros. Houve uma decepção daqueles que tomam decisões de investimento com o pacote do governo, mas eu não vejo espaço
a não ser operacionais. O ministro Haddad falou na previdência dos militares, falou na questão do imposto de renda, mas eu não vejo, eu acho que o governo vai fazer das tripas coração para cumprir o arcabouço e, portanto, zerar o déficit esse ano de 25 e ter um pequeno insuficiente superávit em 26. Mas há quem ache que os números não autorizam essa trajetória e que poderá haver uma mudança de meta, mas será um desgaste enorme para as expectativas, porque a economia tem a questão concreta dos números, dos resultados, mas tem uma questão psicológica que é um pouco a percepção que as pessoas têm sobre o que vai acontecer. Então, não é só o número frio, é também a percepção que as pessoas têm do futuro. E o Brasil não está bem no filme. Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Edilene. Um prazer enorme. Sempre que quiser, eu estarei aqui. Prazer todo nosso. Seja sempre bem-vindo.